Bom dia a todos. Dando início à nossa 10ª reunião, nona reunião do Conselho Regulador da AGR em 2022. Giovana, por gentileza. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da ata da 8ª reunião, pois a mesma já está publicada no site da AGR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo 2021-000-29-00-4679. Interessado, Gerência de Transportes. Assunto: minuta de resolução normativa que dispõe sobre a legalidade do recebimento por e-mail de defesas e recursos de processos administrativos de auto de infração. Gostaria de saber se alguém deseja realizar a sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Tendo em vista que consta do despacho 01/2021 do GREG, o qual trata do envio dos autos para este conselheiro regulador para análise e deliberação, tecemos as considerações. Autuado através do despacho 835/2021, em 5/11/2021, foi emitido o parecer PROSECT 70/2021, em 11/11/2021, concluindo pela possibilidade jurídica do recebimento por e-mail de defesas e recursos de processos administrativos de auto-infração, desde que haja prévia e específica regulamentação para tanto, na forma acima expedida. Essa orientação da Procuradoria Setorial da AGR foi submetida à apreciação da Assessoria de Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, para fins de orientação superior, com fulcro nos artigos 1º, 1 e 2º, parágrafo 1º da Portaria número 170/2020, PGE. A consulta foi orientada através do despacho 2051/2021, GAB da PGE, pela possibilidade jurídica de recebimento por e-mail de defesas e recursos de processo administrativo de autos de infração no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, desde que essa faculdade seja objeto de regulamentação pelo presidente da referida entidade, nos termos do artigo 44, Instrução Normativa 008/2017, SEGPLAN. Pelo despacho 93/2021, ASG, foi encaminhada a PROSECT em 27/12/2021, a minuta de resolução normativa, texto em Word e texto em PDF, que dispõe sobre o procedimento para recebimento de defesas e recursos de processos administrativos de auto-infração por e-mail, no âmbito da AGR, para tomar conhecimento e opinar nos termos do que dispõe o item 5 do despacho 666/2021. O despacho 817/2021, em relação à minuta apresentada, a PROSECT teceu as seguintes considerações externadas com fundamento na orientação vertida pela PGR. 1. Sugere-se que o endereço do e-mail para o protocolo seja algum pré-existente e utilizado diariamente por servidores treinados desta autarquia, como preferencialmente da Gerência de Apoio Administrativo ou da Gerência da Secretaria-Geral, ante as competências previstas no Decreto Estadual 9.533/2019, bem como na Resolução Normativa 181/2021, CR. Ainda o artigo 2º, agora quanto ao parágrafo 3º, sugere-se consignar a informação de que não serão aceitos documentos em formato editável, bem como recomenda-se a não imposição de restrição de um único arquivo por auto de infração, uma vez que a defesa ou o recurso poderá vir ser acompanhado de anexo. 2. Ademais, seria pertinente acrescentar disposição normativa quanto à aferição de tempestividade da manifestação, bem como de confirmação de leitura, consoante o exemplo dos atos normativos abaixo referenciados. Por fim, em que pese o objeto do auto ser
o de tão somente regulamentar o procedimento, protocolo, defesa e recursos relativos aos autos de infração expedidos pela GR, vislumbram-se nesta iniciativa uma janela de oportunidade, a fim de estabelecer uma sistemática de protocolo digital nesta agência, a ser editado em ato normativo apartado e proveniente de amplo debate entre as unidades desta agência reguladora. A minuta, a resolução normativa, texto em Word, texto em PDF, que dispõe sobre o procedimento para o recebimento de defesas e recursos dos processos administrativos de auto de infração por e-mail no âmbito da AGR. Teve o seu texto revisado em conformidade com o despacho 817/2021 e o processo encaminhado à Procuradoria Setorial número 1, ASG, para tomar conhecimento e opinar, e inclusive quanto à dispensa de consulta pública, por se tratar de um procedimento interno da AGR. Quanto à consulta pública, a PROSEC orientou, através do despacho 38/22 PROSEC, que, como o feito não versa sobre iniciativas e normas e regulamentos gerais específicos relativos ao serviço público ou atividades econômicas objeto de regulação, controle e fiscalização, será precedido de consulta pública ou audiência pública, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de realização de consulta pública. Fundamentação e voto. Quanto à fundamentação, base legal para a realização da aprovação de minuta e resolução normativa sobre o procedimento para recebimento de defesa e recursos de processos administrativos do auto de infração por e-mail no âmbito da AGR, conforme relatado anterior, obedeceu aos critérios estabelecidos na norma. Lei Estadual 13.800, que regula o processo administrativo. Artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Lei Complementar 58/2013, artigo 3º, 1, prescreve que a orientação quanto à legalidade ou não dos atos da administração pública compete à Procuradoria-Geral do Estado. Lei Estadual 13.569/99 considera que o Conselho Regulador da AGR é dotado de poderes para exercer a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual, nos termos do artigo 11, inciso 8º da Lei 13.569. Por fim, considerando que a minuta de resolução normativa que dispõe sobre o procedimento para recebimento de defesa e recursos de processos administrativos em auto de infração por e-mail no âmbito da AGR, teve o seu texto revisado em conformidade com os despachos 817/2021, evidenciando estar de acordo com as normas que regulamentam a matéria, conforme demonstrado acima. Ante o exposto, tendo em vista que consta dos autos, a regularidade dos atos e procedimentos realizados com fundamento na legislação supracitada, bem como nos despachos relacionados nos autos, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa que dispõe sobre o procedimento para o recebimento de defesas e recursos de processos administrativos de auto-infração por e-mail no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, AGR. É como voto. Obrigado, conselheiro. Conselheira Natália, como voto? Acompanha, presidente. Como voto, conselheiro Gui? Acompanho também. Eu também acompanho a minuta e resolução normativa para facilitar, né, a tramitação de documentação, defesas e recursos aqui na GR. Eu acho toda medida em prol da desburocratização, da flexibilização normativa sempre é positivo. Então, acompanho o relator e o Conselho Regulador, por unanimidade, aprova a minuta de resolução normativa referente ao processo 2021, final 4679. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 3.2. Processo 2021-000-29-00-4690. Interessado Divino Valterni Pacheco. Assunto: executar o serviço sem prévia autorização.
Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Autuado através do EI 40.956, em 3/11/21, sendo autuado por realizar transporte intermunicipal na modalidade fretamento contínuo no trajeto ligando Barro Alto a Goianésia, a empresa Divino Walterli Pacheco apresentou sua defesa tempestivamente em 12/11/21, relatando. Tem a descrição aqui, eu acho que não cabe a leitura. Submetida à análise da Câmara de Julgamento em 3/1/22, o relator concluiu pela anulação do auto de infração número 40.690, que fora confirmado posteriormente pela Resolução 0236 de 2017, de folhas 34 e 35, e enviados a esse Conselho Regulador para reexame, por força do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/99, acrescido pela Lei 18.101, 17/7/2013. Fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da Resolução 297/2007, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, estatuto e documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifique-se que a defesa atende a esses requisitos de sua admissibilidade. Assim, passo a analisar a fundamentação. Observando a licença de viagem 114.624, com data de ativação em 29/10/21 e validade de 8/12/21 para o veículo placa NJY5386, em nome do operador Divino Walterli Pacheco, verificamos que consta o dia 3 no rol dos dias autorizados para o mês e ano novembro de 2021. Além disso, vislumbra-se que a agente fiscal cometeu o equívoco ao consignar no campo descrição do formulário eletrônico do auto de infração o veículo em serviço sem portar licença expedida pela GR, falha no preenchimento do auto de infração, e descrevendo no relatório circunstanciado que o veículo estava realizando transporte intermunicipal entre os municípios de Barro Alto e Goianésia, fretamento contínuo, sem licença da GR. No ato, lavramos o auto de infração por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, ensejando provável prejuízo à defesa do denunciado. Ademais, a inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional tipificada no auto de infração 40956. Considerando a Resolução 297/2007, seu artigo 18, inciso 6º, que diz: o auto de infração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 6º, dispositivo legal ou regulamentar violado, legal ou regulamentação violada e a infração cometida, nos termos do artigo 53 da Lei 13.800, que regula o processo administrativo no Estado de Goiás, e a administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vício e legalidade, por revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Verifique-se que a decisão encontra-se atrelada ao princípio da legalidade, bem como a lavratura do auto de infração. Isto posto, considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.690, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais, voto por ratificar a decisão proferida pela Câmara de Julgamento da AGR, decidindo pela anulação do auto de infração. Como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheiro Natália, como vota? Presidente. Conselheiro Gui? Também acompanho. Também acompanho. De fato, houve um erro aí no preenchimento, né? Na verdade, na autuação.
Acompanho o conselheiro relator, mantendo a anulação do auto de infração nos termos da Câmara de Julgamento e sugerindo o encaminhamento dessa decisão para a gerência de transportes para fins de orientação à equipe quanto ao erro, né, que se identificou aqui nesse auto de infração. O próximo item da pauta, por gentileza? Item 3.3. Processo número 2018-000-2900-5660. Interessado: Maria Fernanda de Moraes Almeida, ME. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Como é que fica? Esse item aqui, eu tenho uma dúvida sobre a lavratura do auto de infração, se de fato há uma nulidade, aí, um vício insanável ou não. Eu pediria para a gente talvez recolher e pedir uma orientação jurídica depois para variar, antes de trazer de novo, né, para que a gente tenha uma maior certeza na hora de deliberação. Você concorda comigo? Concordo, retiro de pauta. Tá, ok. Obrigado, conselheiro. Então, próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1. Processo número 2021-000-29-00-3197. Interessado: Auto de Ação Goianésia. Assunto: interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Conselheiro, eu verifiquei que esse processo, item 5.1 e item 5.2, eles têm as mesmas partes. O senhor vai fazer julgamento em bloco? Exatamente. O 3198 trata da mesma empresa e da mesma estação. Correto. Então, eu farei a leitura do próximo processo. Item 5.2. Processo 2021-000-29-00-3198. Interessado: Auto de Ação Goianésia. Assunto: interromper serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para os referidos processos. Item 5.1 e 5.2. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de processo encaminhado ao Conselho Regulador para reexame do caso e deliberação nos termos do artigo 19, inciso 8º, da Lei Estadual 15.569 de 1999, tendo em vista a anulação do auto de infração por decisão da maioria dos membros da Câmara de Julgamento da AGR, conforme consignado da Resolução 109/2021. O relatório com o voto vencedor, exarado pelo relator do feito na instância inicial do julgamento, utilizou o princípio do bis in idem como fundamento para anular a autoinfração, ao associar o caso a outras ocorrências envolvendo a autuação pela prática do mesmo delito, nos últimos 12 meses, contados a partir da data 17 de agosto de 21, através do auto de infração número 40.786, de 2 de agosto de 21, constante do processo 2021-000-29-00-2828, o qual foi mantido pela Câmara de Julgamento nos termos da Resolução número 102/2021, CJ, de 4 de novembro de 21. Acrescentou ainda que existem outras formas de penalidade, como, por exemplo, a suspensão do termo de autorização em substituição à lavratura de autos de infração respectiva vezes
como forma de coação. De acordo com a documentação dos autos, o interessado foi incurso no inciso 7 do artigo 12 da Resolução 297/2007, por interromper o serviço de transporte intermunicipal de passageiros da linha Ceres-Cafelândia sem a devida autorização da AGR. Fundamento e voto. Constatação da interrupção do serviço deu-se mediante fiscalização realizada no TRP de Ceres e confirmada por declaração de preposto da empresa, senhora Thaisa Ribeiro da Silva, conforme consignado no relatório de fiscalização anexo aos autos. Por sua vez, o auto de infração foi anulado pela Câmara de Julgamento sob o fundamento de incidência bis in idem, já que o autuado foi punido por infração idêntica cometida em 2 de agosto de 21. Pois bem, de início, cumpre destacar que o transporte coletivo de passageiro é serviço público essencial, cuja prestação orienta-se pela supremacia do interesse público e foi delegado ao Auto Viação Goianesa sob o regime de autorização. Nesse sentido, a justificativa apresentada pela empresa, admitindo que a interrupção do serviço decorreu de queda de demanda por transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, provocada pela pandemia Covid-19, que poderia, sim, pelo menos em tese, ocasionar inviabilidade econômica da operação, não satisfaz os critérios adotados pela AGR para a efetivação da suspensão do serviço. Tanto é verdade que a referida agência reguladora atenta num momento singular pelo qual vivemos, editou nota técnica número 03 de 21, permitindo somente a redução da frequência de viagem, como consequência, a reestruturação do quadro de horários. Mas em nenhuma hipótese versou acerca da paralisação, interrupção ou suspensão do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, sob pena de infringir os princípios da regularidade e continuidade do serviço público, prejudicando a população com total paralisação do serviço de transporte. Por sua vez, no caso em tela, não existe nenhum dos requisitos necessários que possibilitem a interrupção do serviço, ou seja, a autorização da AGR, caso fortuito ou de força maior. Quando é possível incidência, bis in idem, a meu juízo, não há caracterização desse instituto no presente caso. Com efeito, a natureza da infração, ora discutida pela característica singular, dada para decorre do descumprimento de norma relativa ao serviço de transporte de passageiro, por desrespeitar a planilha estabelecida, os dias e horário de viagem, de sorte que a cada descumprimento do esquema operacional estabelecido, seja em relação aos horários ou aos dias programados, exige-se a aplicação da sanção individualizada, independente da sua recorrência. Deve-se levar em conta também que as infrações relativas a esse serviço estão perfeitamente individualizadas nos regulamentos que regem a matéria de âmbito estadual e possuem cada uma delas um fator temporal próprio para a sua configuração. Assim, as infrações posteriores não têm qualquer nexo de casualidade com as anteriores, já que o ilícito seguinte não necessita de pré-existência de ilícito original. Ademais, em resposta à consulta requerida por esse Conselho, junto à Procuradoria Setorial da AGR, e cerca da eventual incidência do bis in idem, aquela especializada negou a presença desse intuito, nos termos do parecer PROSEC número 04 de 2022, anexo aos autos. Dessa forma, a decisão da Câmara de Julgamento em anular o auto de infração pelo motivo alencado na casa de decisão
substanciado na incidência do bis in idem não encontra respaldo nas normas regulamentares que orientam o presente feito, pois, a meu juízo, não há incidência de dupla sanção em desfavor do autuado. Com base nos fundamentos, ora apresentados, esse conselheiro venha para discordar da anulação do auto de infração por parte da Câmara de Julgamento, a fim de reformar a decisão preferida, para manter os efeitos do referido ato administrativo. É como voto. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Paulo, como voto? Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. De fato, é uma questão um pouco até com controvérsia, né? Se há, de fato, bis in idem ou não. Mas eu acompanho o relator. Houve parecer jurídico também, né, da Procuradoria a respeito da pertinência dos autos de infração. De fato, houve diversos demandas por parte da GE para que a empresa retomasse as linhas, né? E a cada verificação de que ela não retomou, houve a autuação da empresa com um auto de infração distinto daquele anterior. Também não entendo que seria um bis in idem, dado que o fato gerador foi diverso, né? Foi uma nova constatação de descumprimento de ordem da AGR, né? A gente deu algumas ordens para que ela retomasse o serviço, ela descumpriu de reiterados pedidos, né? Na verdade, determinações da AGR para que retomasse o serviço, e a cada descumprimento gerou-se um auto de infração, então também concordo que não há que se falar em bis in idem nesse caso. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve os autos de infração, né, referente aos processos de 2021, final 31.997, e 2021, final 31.98. Próximo da pauta, por gentileza. Item 5.3. Processo número 2021.000.29.00.3349. Interessado: Lopes e Oliveira Transportes e Turismo Ltda. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor do interessado pelo descumprimento de normas relativas ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro. Ao utilizar a linha interestadual Querência, no Mato Grosso, a Carazinho, Rio Grande do Sul, para transportar um passageiro identificado como Jennifer Silva Cássio, no trecho intermunicipal goiano, Aragarças a Jataí, sem a devida outorga da AGR, conforme relatório circunstanciado de operação, acompanhado de foto de documentos de identificação do passageiro transportado irregularmente, bem como do bilhete de passagem, todos anexos aos autos. Notifica-se que, para pagar o valor da multa aplicado no montante de R$ 4.177,83, ao apresentar recurso no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguido o recebimento de notificação da penalidade, o interessado protocolou um recurso onde alega que os autos de infração é descabido, pois a empresa opera a linha federal Carazinho, Rio Grande do Sul, a Querência do Mato Grosso, com autorização da ANTT, e por isso não efetua transporte intermunicipal de passageiro e tampouco divulga o anúncio desse serviço. Acrescenta que presta a um bom serviço aos seus clientes através de ônibus modernos e com horários bem definidos. Com essa argumentação, pede que seja apresentada a prova onde o fiscal obteve essa informação e o cancelamento do auto de infração. Em seguida, o conselheiro foi designado a relatar o feito junto ao Conselho Regulador da AGR. Conheço do recurso, uma vez presentes, os requisitos de sua admissão. No mérito, a argumentação
trazida pelo recorrente, além de mostrar total inconsistência, é contrária à documentação dos autos. Com efeito, primeiramente devemos destacar que a Constituição Federal delegou aos estados, membros da federação, a competência residual para explorar e regulamentar as prestações de serviço de transporte intermunicipal de passageiros. Segundo mesmo, considerando o fato de recorrente deter autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, para explorar linha interestadual de transporte de passageiro, essa circunstância não retira a competência da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização em fiscalizar esse serviço quanto ao trecho percorrido em cidade localizada no estado de Goiás e onde é permitido o embarque e desembarque de passageiros. Terceiro, independente de sua condição de necessária de concessionária da linha federal Carazinho, Rio Grande do Sul e Querência, do Mato Grosso, e da obrigação de permitir o desembarque de passageiro na localidade que se desejar, o prestador de serviço não pode utilizar essa outorga para realizar o embarque e desembarque de passageiro em trecho intermunicipal no estado de Goiás, exceto quando é efetuado nas sessões autorizadas e mediante o pagamento de passagem no valor correspondente ao trecho interestadual, onde as localidades de origem e destino são compreendidas, sendo, no caso, vertente e recorrente não trouxe qualquer documento a confirmar essa circunstância. Na verdade, o que se denota da conduta praticada pelo autuado é a intenção de ludibriar o texto da lei, que impede a operação de serviço de transporte intermunicipal de passageiro sem a devida outorga a ente estadual para viabilizar a exploração de forma dissimulada na seção intermunicipal entre as linhas interestaduais. Fato que ficou claramente evidenciado pela emissão de bilhete de passageiro indicando o trecho Barra do Garça a Jataí, Barra do Garça, Mato Grosso, Jataí e Goiás, quando, na verdade, o documento abordado realizado no perímetro da cidade de Aragarça, o agente fiscal constatou que a passageira Jennifer Silva Castro havia realizado o embarque nessa cidade com destino a Jataí. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando os termos da contestação apresentada, levando em conta a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nega o provimento ao recurso para manter a penalidade imposta. É o como voto. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Paulo, como vota? Acompanho o voto. Conselheiro Natália, como vota? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Mais um caso reiterado aí de uso de linha interestadual para fazer trecho intermunicipal. Acompanho o relator. Também faço recomendação de envio à ANTT, tá? Do auto de infração, tá? E da decisão do Conselho Regulador sobre a infração cometida pela parte. E, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a auto de infração no processo 2021, final 3349. Próximo item. Item 5.4. Processo número 2021-000-29-005168. Interessado, Empresa Moreira LTDA. Assunto: suprimir viagem sem prévia autorização da GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor do interessado pelo descumprimento de normas relativas ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, ao suprimir pela segunda vez consecutiva a viagem programada para as 17 horas do dia 31 de novembro de 21, na linha Goiânia-Matrinchã, conforme relatório de fiscalização anexo aos autos. Notificado para recorrer ou pagar o valor de multa arbitrada no valor de R$ 996,73, o interessado impetrou recurso alegando que a fiscalização não levou em conta
que a suspensão do serviço foi movida pela inexistência de demanda no dia da ocorrência, além de problemas operacionais de caráter técnico, porém não garantindo que o transporte de eventuais passageiros ou respectivo trecho em outras linhas operado pela empresa. Com esse argumento, pede o deferimento do seu pleito. O fundamento e voto. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos para admissão. Quanto ao mérito, entendo que a argumentação exposta pelo recorrente é frágil e não encontra suporte na legislação que rege a matéria. Inicialmente, devemos assinalar que o interessado não nega a suspensão das viagens programada para iniciar às 17 horas do dia 30 de novembro de 21, na linha Goiânia-Matrinchã. Porém, a irregularidade na suspensão desse serviço reside juntamente no procedimento adotado pelo recorrente e nas suas justificativas apresentadas. Com efeito, a alegada falta de demanda naquele dia, associado à ocorrência de problemas técnico-operacionais e a garantia de transporte dos eventuais passageiros dos respectivos trechos em outras linhas operadas pela empresa, não exime a recorrente da infração que lhe foi imputada, pois, independente de tais circunstâncias, por sinal não comprovadas pelo interessado, é imprescindível a prévia autorização da AGR no caso de suspensão do serviço, conforme se depende do próprio texto do dispositivo legal aplicado. Porém, no presente feito, a empresa decidiu, por conta própria e de forma unilateral, suspender o serviço sem ao menos comunicar à referida agência reguladora, o que torna evidente a conduta infratora do recorrente. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a improcedência de argumentos trazidos pelo recorrente, levando em conta a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nego o provimento de recurso para manter a penalidade imposta. Vamos embora. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Paulo, como vota? Acompanho, relator. Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Também acompanho. Não houve realmente autorização da AGR para supressão da viagem, então, por unanimidade, o conselheiro regulador mantém a autifração referente ao processo 2021, final 5168. Próximo item da pauta. Item 6. Apresentação e discussão de processos da relatoria da conselheira Natália Maria Briceno Spadoni. Processo item 6.1. Processo número 2021-000-2900-5515. Interessado, Juarez Mendes Melo. Assunto: transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para veículo. Multa por passageiro excedente. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Presidente, passo diretamente a fundamentação e voto. Recebo o recurso, pois foi tempestivo. Quanto a seu mérito, entretanto, infere-se a improcedência das alegações suscitadas por inconsistência no que se refere aos fatos apresentados, sendo que a autuada não negou a infração cometida e nem trouxe qualquer elemento que justificasse a anulação da decisão anterior. Não tendo apresentado qualquer prova que suas argumentações no sentido de desconstituir a presente autuação, restando claro que o auto de infração e julgamento não padece de falta de motivo ou de forma, como alega a empresa, já que o ato administrativo cumpriu todos os requisitos de legalidade para a lavratura do documento. A lavratura do auto se deu conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, no que se refere à competência, objeto, motivo, forma e finalidade, não se verificando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. Assim, observe-se que não houve o cerceamento de defesa, pois foi respeitado os princípios constitucionais e infraconstitucionais do devido processo legal e da ampla defesa,
dando à parte autuada a oportunidade de defesa em 10 dias após a notificação da autuação, conforme o artigo 19 da Resolução 297 de 2007. Com fulcro no artigo 10, inciso 14 da Resolução 297/7, que veda o transporte de passageiros em número superior à autorizada para o veículo, o agente fiscal constatou que haviam 12 passageiros excedentes à lotação autorizada para o veículo da placa NLK 5738, de propriedade da Juarez Mendes Melo, conduzido pelo senhor Vanilzo Felício Sobrinho. Em contrapartida, a autuada alega que não excedeu a lotação autorizada para o veículo, uma vez que tem autorização de operação de serviço semiurbano na linha Caldas Novas, Goiás, Morrinhos, e que a Lei 18.673 de 14, que em seu artigo 6º, inciso 1º, o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 41, inciso 1º, do Decreto Federal 251/98 e artigo 9º da norma complementar 09/84, permitem o transporte de 50% da capacidade de lotação de passageiros em pé no mencionado tipo de serviço. No entanto, é importante consignar que a Procuradoria Setorial dessa agência reguladora, unidade responsável pela análise jurídica dos processos que tramitam nessa autarquia, orientou, por meio do parecer número 53, oriundos do auto número 2019-00029-002814, os processos da natureza do presente, à luz da legislação vigente à época da lavratura dos autos de infração. Assim, a proibição do transporte intermunicipal de passageiros foi confirmada pelo julgamento da ADI 51.69799.58.2019.8.09.0000, já citada pela Procuradoria Setorial, corroborando com o voto expresso nos autos. Assim, o fiscal dotado de fé pública observa que no momento da abordagem existiam 12 passageiros em pé, configurando passageiros excedentes. Conclui-se, então, que, diante das circunstâncias, e ainda com base no parecer supracitado, não há que se falar em cancelamento do auto de infração em tela. Tendo em vista que o recurso apresentado não trouxe qualquer fato ou fundamento que justificasse a reforma da decisão proferida anteriormente, embasado no que consta nos autos e levando-se em consideração que o procedimento foi regular, o voto é pela manutenção do auto de infração em apreço. É o meu voto, presidente. Conselheira, um voto com... Eu acompanho. Eu acompanho. Tá no mudo, né? Então, também voto acompanhando a relatora, tem um número razoável de passageiros excedentes, né? Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve o auto de infração referente ao processo 2021, final 5515. Vamos para o último item da pauta, por gentileza? Item 6.2. Processo número 2021-0029-002817. Interessado, Real Sul Transportes e Turismo, LTDA. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Novamente, conselheiros, transporte rodoviário intermunicipal sendo realizado e utilizando linha intermunicipal, utilizando autorização federal interestadual. Vou passar a fundamentação e voto. A empresa apresentou embargos de declaração, alegando que a decisão proferida pela intempestividade do recurso administrativo é irregular, uma vez que a peça foi protocolada em tempo hábil,
concluindo que isso prejudicou a análise do mérito do recurso. Primeiramente, insta destacar que não existe na Lei 13.800 de 2001, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Goiás, ou no Decreto 9.533 de 2019, que regulamenta a AGR, o recurso de embargo de declaração. Portanto, ante o princípio da fungibilidade, o recurso será recebido como pedido de revisão administrativa, fundamentado no artigo 65 da Lei 13.800 de 2001 e artigo 92 do Decreto 9.533 de 2019. Convém frisar que o pedido da revisão não é exatamente uma manifestação de inconformidade com os fundamentos e a motivação da decisão que deseja modificar. Por meio do pedido de revisão, o que se pretende é alterar a situação jurídica decorrente de decisão definitiva no âmbito administrativo em função do surgimento de fatos novos ou de novas provas que justifiquem a mudança pretendida. A recorrente alegou que o recurso estava, sim, tempestivo e que a análise do seu mérito foi prejudicada, uma vez que o Conselho Regulador entendeu da sua intempestividade e não analisou. Contudo, a realidade dos fatos depõe contra a recorrente, uma vez que o recurso foi, sim, considerado tempestivo e seu mérito devidamente analisado no relatório 31. Ante o exposto, considerando a falta de pressupostos de admissibilidade da peça revisional, levando em conta a legalidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, indefiro o pedido de revisão, mantendo os efeitos do auto de infração. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira. E mais uma vez, presidente, solicito, né, o encaminhamento para a NTT. Está ótimo, conselheiro. Obrigado. Fica registrado também esse pedido para envio à NTT sobre essa atuação. Conselheiro Gui, como vota? Acompanho. Conselheiro Paulo, como vota? Eu também acompanho. Também, mais uma vez, é o segundo caso aí na pauta de hoje do mesmo problema, né, de empresas fazendo serviço intermunicipal se valendo de linha interestadual, sem autorização da AGR. Então, mantemos por unidade o auto-infração relativo ao processo 2021, final 28/17, com recomendação de envio para a NTT a respeito dessa autuação. Nada havendo mais a tratar na pauta de hoje, então dou por encerrado. Aliás, fazer um aviso apenas, né, que a gente está com uma consulta pública até 25 de maio, se não me engano, nos nossos sites, sobre alterações nas resoluções 40, 100 e 105 de transporte, com o objetivo de alterar algumas regras para viabilizar um chamamento público que faremos para as linhas que não estão sendo atendidas no estado de Goiás, né, pelo transporte intermunicipal. Então, logo essa consulta pública se encerre, a gente aprova essa resolução normativa, a gente deve soltar um edital com esse chamamento público e daremos ampla divulgação. Bem, é apenas esse aviso, então nada mais a tratar, dou por encerrada a nossa 9ª reunião do Conselho Regulador em 2022. Obrigado, bom dia a todos. Presidente, eu te pergunto,